O governo anunciou que deverá devolver apenas 1/3 do valor desviado dos aposentados e pensionistas do INSS. Segundo o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, o ressarcimento deve chegar até 2 bilhões de reais, um número muito abaixo dos 6,3 bilhões que foram revelados pela Polícia Federal e também Controladoria Geral da União. O cálculo da equipe econômica só leva em consideração o número de reclamações feitas pelas vítimas da fraude entre março de 2020 e março de 2025. Além disso, o governo afirmou que deve esperar a apuração do número final dos descontos indevidos para discutir de onde sairá o dinheiro para o ressarcimento, para a devolução, deixando em aberto a possibilidade do uso do dinheiro público para essa finalidade. Enfim, alguns aspectos para nós repercutirmos com os nossos comentaristas. Chamar o Roberto Mota, já conectado, preparado ao vivo. Mota, seja muito bem-vindo. Ótima noite a você. Nas últimas semanas nós estamos tratando dos muitos aspectos que envolvem a fraude do INSS e sempre batemos na tecla o valor, apurado e estimado pela Polícia Federal, pouco mais de 6 bilhões de reais, pouco menos de 6 bilhões e meio de reais, algo em torno de 6 bilhões e 300 milhões de reais. E agora uma nova projeção do governo, algo em torno de 2 bilhões de reais, porque está condicionada à reclamação daqueles que fizeram a verificação nos seus contra-cheques. Fico pensando, quantas pessoas nem conseguiram fazer isso, né? Exatamente, Caniato. Essa estimativa me parece que destoa da realidade. Boa noite a você, boa noite aos meus colegas de bancada, boa noite à nossa audiência. Um levantamento feito ano passado mostrou que 98% das pessoas que sofreram descontos disseram que esses descontos eram indevidos. Hoje eu falei com meu amigo Álvaro, que é aposentado. O Álvaro me disse, Roberto, isso é uma covardia, porque a maioria das pessoas não sabe usar aplicativo e muito menos verificar se foram feitos descontos. Nós recebemos aqui mensagens de espectadores falando sobre descontos feitos desde 2003. Meu amigo Álvaro tem razão. Nesse país já vimos escândalos inacreditáveis, mas nunca vimos uma covardia como essa. Quer dizer, o processo de ressarcimento e devolução dos recursos para aposentados e pensionistas que foram lesados nessa fraude, nesse mega esquema de desvios, fala-se agora num valor, num teto para devolver aos aposentados algo em torno de 2 bilhões de reais. Bem, Luiz Felipe Dávila também com a gente aqui no estúdio em São Paulo. Dávila, seja bem-vindo. Vamos para geral aqui, ó, Dávila posicionado. Bem-vindo, viu, Dávila? Ótimo. Muito obrigado, você. Caio. Vários aspectos e detalhes dessa notícia para nós analisarmos. E aí a projeção do ministro Fernando Haddad falando em 2 bilhões de reais. Esse seria o teto, o montante para devolver a aposentados e pensionistas. Alguém está errando nessa conta. Está errando, Caniato. Boa noite a você, ao Mota, ao Beraldo e aos nossos amigos. Está errando pelo seguinte, o governo tem teto para devolução, mas não tem teto para roubo. É uma coisa engraçada isso, né? Para roubar não tem teto, é ilimitado. Aliás, nós estamos aqui lembrando a nossa audiência que são 6 bilhões de reais dos descontos indevidos e tem mais 90 bilhões de reais de consignados. Aí o governo diz que vai devolver 2 bilhões. É uma vergonha. O governo tinha que seguir o conselho dos pingos nos is. Devolva integralmente os 6 bilhões aos aposentados sem fazer pergunta e aí abra um inquérito interno para apurar o roubo, o desvio e as punições devidas a corruptos e a ladrões. Agora, o aposentado não tem nada a ver com isso. Mais de 9 milhões de aposentados brasileiros tiveram dinheiro descontado. E o que o governo faz é uma tortura aos aposentados. É fazer com que eles enfrentem filas homéricas, que entrem em aplicativo para justificar o dinheiro que foi roubado deles. Quem tem que dar a justificação é o governo, que foi omisso no roubo às pessoas. Portanto, a política correta é devolver imediatamente, integralmente, os 8 bilhões
e começar a apurar internamente. Este é um problema interno do governo, não tem nada a ver com o aposentado. Portanto, quando o ministro da Fazenda diz que vai devolver só 2 bilhões, é uma vergonha. Quer dizer, o resto já está no bolso de ladrões e corruptos que roubaram os aposentados. Como um governo pode aceitar que os aposentados fossem roubados? É inacreditável. E olha, Canhato, como eu disse, isso é apenas o começo da pontinha do iceberg, os 8 bilhões, porque eu quero ver esse dos consignados. Nós vamos lembrar que todos os dias 90 bilhões de reais. Por isso, política errada, imoral e uma enorme desconsideração com 9 milhões de aposentados. É importante lembrar que houve, inclusive, uma determinação judicial para o congelamento, para autorizar o congelamento dos bens daquelas pessoas envolvidas nesse mega esquema, nessa mega fraude. Congelamento que soma algo em torno de 2 bilhões e meio de reais em propriedades, né? É preciso da autorização judicial, uma vez comprovada a participação das pessoas, para que haja a venda, né? O Estado se desfaça desses bens, promova um leilão para conseguir alcançar o dinheiro necessário para ressarcir todas as pessoas. Então, bens que somariam 2 bilhões e meio. Agora o governo fala que o volume de dinheiro para ressarcir a todos seria na monta de 2 bilhões de reais, bem abaixo do que tinha indicado a Polícia Federal, né? 6 bilhões e 300 milhões. Agora, vou retomar com o Mota um aspecto, daqui a pouco, só lembrando a nossa audiência, Cristiano Beraldo também chega para trazer seus apontamentos e análises. Mota, a informação que nós temos é que esse cálculo se baseia nas respostas dos beneficiários que foram notificados pelo aplicativo Meu INSS ou pelo telefone 135 para confirmar se autorizaram ou não os descontos. Você bem lembrou que os balanços divulgados até aqui indicam que a esmagadora maioria, algo em torno de 98%, do universo que reclamou, né? Muita gente pode nem ter se tocado dessa situação, né? Talvez uma pessoa enferma, alguma pessoa que sofra de algum tipo de debilidade, algum tipo de problema físico que impossibilite fazer essa checagem. Eu fico pensando nesse outro universo, mas do universo de aposentados e pensionistas que verificaram isso na internet, no sistema, 98 disseram: eu não reconheço esses descontos. E aí a gente precisa considerar esse aspecto que envolve, bem, vão atrelar a devolução àqueles que reivindicaram o desconto associativo feito de forma irregular. Você se lembra daquele processo de devolução do tal do dinheiro esquecido nas contas, Mota? As pessoas, a cada emprego, tinham que abrir conta em uma agência bancária e não necessariamente fechavam quando saíam do emprego. E aí muitas pessoas tinham, sei lá, 5, 6, 7 contas, uma com R$100, outra com R$70. Aí a pessoa tinha que reivindicar o dinheiro, porque senão, depois de um certo prazo, isso seria aglutinado ao Tesouro Nacional. E aí muitas pessoas se perguntam, bom, será que pode acontecer exatamente a mesma coisa? Se o aposentado não reivindicar o dinheiro, talvez isso caia no buraco negro do INSS? Isso vai cair no buraco negro das contas, das associações e dos sindicatos, Canhato. O que a gente está vendo nesse caso do escândalo do INSS é uma demonstração exemplar de como funciona o Estado brasileiro. O Estado brasileiro existe para criar dificuldades para o cidadão, até mesmo quando o cidadão está fazendo a reivindicação mais legítima e mais justa, que é a devolução de um dinheiro que lhe foi retirado injustamente. Agora pense na situação de uma pessoa idosa que tem poucos recursos, que não tem quem a ajude, que depende da sua aposentadoria. Essa pessoa agora ela tem que entrar num sistema, num aplicativo. Aí você já tem, neste momento, uma barreira. Quantas pessoas não conseguem passar dessa barreira? 40%, 30%, 60%. Uma vez passada essa barreira, a pessoa tem que consultar os seus contra-cheques para ver se foram feitos descontos. Como a gente disse aqui, eu li ontem uma mensagem de um espectador que disse que
um cliente seu tinha sofrido descontos desde 2003, de 2003 a 2010, quando eles identificaram esse problema e pediram a devolução do dinheiro. Então, imagina a quantidade de gente que não vai conseguir nem acessar o aplicativo, nem o sistema, não vai conseguir identificar. E aí, superadas todas essas barreiras, a pessoa faz a reivindicação. Aí, o processo, como está montado hoje, a reivindicação é transmitida para o sindicato ou para a associação, para que eles respondam. E a gente fica se perguntando que tipo de resposta eles vão dar. Eu imagino que eles devam ter lá algum tipo de registro. E eles vão responder dizendo isso. Olha, está aqui, o aposentado autorizou, está aqui uma assinatura. Como é que vai ser feita essa verificação? Isso seria complicado se fosse algumas centenas ou milhares de casos, mas são milhões de casos. Como é que este processo tem alguma chance de dar certo? O que deveria ser feito, como a gente repete aqui todo dia, é na dúvida, confia no beneficiário, devolve o dinheiro dele e joga a incumbência para as associações e os sindicatos, que jamais deveriam ter tido esse privilégio. Isso, em si, já é um escândalo à parte, que sindicatos e associações tenham recebido esse privilégio de descontar dinheiro direto do contra-cheque dos aposentados, enquanto a maioria das outras empresas que prestam serviço emite um boleto ou aceita pagamento por Pix. Então, esse escândalo do INSS, na verdade, são vários escândalos. É como uma cebola. Você tira uma casca, tem outra embaixo. E vamos ver até onde isso vai. Pois é, várias mensagens que tratam também desse aspecto destacado pelo Mota, viu, Dávila? Inclusive uma aqui é interessante. Deveriam devolver com a mesma rapidez, com a mesma facilidade que descontaram de aposentados e pensionistas. E aí, Dávila, eu queria só destacar a manifestação do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse o seguinte, respondendo aos jornalistas sobre a devolução do dinheiro. Ele falou, não temos ainda uma estimativa final, mas são centenas de milhões de reais bloqueados dessas associações. Ninguém será prejudicado, mas essa turma vai ter que pagar, inclusive com os seus bens pessoais. Ele fazendo uma comparação entre o dinheiro que será ressarcido, mas também a necessidade de que os responsáveis pelas associações façam o ressarcimento. E aí, se o cálculo são 2 bilhões de reais, ok, pode até fazer sentido, só que ninguém se esqueceu que a estimativa feita pela PF falava em 6 bilhões e 300 milhões, né, Dávila? E aí o dinheiro das associações não conseguiria atender e alcançar esses valores. Faz o que com essa diferença para pagar as pessoas que foram lesadas? O governo tem que tirar de algum lugar? Tem um fundo específico? Vai ter que cortar de algum lugar do orçamento, Dávila? Quais são as alternativas possíveis? Qual é o coelho que será tirado da cartola? Não é coelho, não, é dinheiro mesmo. Precisa tirar dinheiro, Caniato. E precisa tirar dinheiro. O presidente da República devia ter já baixado uma medida provisória para dizer o seguinte: devolva imediatamente todos os 6 bilhões de reais que foi descontado indevidamente. E desconto indevidamente, gente, chama-se roubo, tá? Então, que foi roubado dos aposentados. Devolva imediatamente. Onde vai cortar essa despesa? Tem um monte de lugar. Quer ver algum exemplo? 3 bilhões e meio, Caniato, só de penduricalho que tem, esses super salários, benefícios, né? Tudo isso, só aí já são 3 bilhões e meio. Não quer cortar desse? Tem mais 640 bilhões de reais de subsídio, benefício. Não dá para tirar 6, 7, 8 bilhões para pagar os aposentados? Lógico que dá, precisa vontade política. Mas sabe por que não existe vontade política? Por causa dessa relação perversa do mundo. Sindicato com partidos dos trabalhadores e da esquerda, junto com um governo que usa esses sindicatos como mais uma forma de manobra política. Esta é a questão chave, esse conluio que existe e que aí permitiu
descontos dos aposentados sem autorização dos aposentados. Por isso, a única coisa moral, justa e eficaz a ser feita neste momento é devolver integralmente o dinheiro, começar uma investigação, aí sim com Polícia Federal, Tribunal de Contas e todos os órgãos fiscalizadores, para desfazer esse conluio que existiu, sempre entre INSS, governo, sindicatos. Porque, olha, Caniato, isto é a ponta de um iceberg, não só do INSS. Garanto que tem a mesma coisa quando você vai olhar BPC, Seguro Defeso e todos os outros benefícios. Essa turma mau caráter, pilantra, que se apodera do Estado brasileiro, tem esquema em todo lugar. Daí a importância da biometria, da tecnologia para ajudar a estancar esses buracos por onde vazam o dinheiro da corrupção e do desvio de dinheiro público que sempre prejudica a população. E neste caso, principalmente a população de idosos e mais pobres.